Olá! Hoje a gente vai mergulhar num quebra-cabeça. Um quebra-cabeça literário que, olha, parece não fazer sentido nenhum à primeira vista. É uma contradição total. E o mais legal, tudo isso começa com uma única frase. Uma frase que guarda uma história e tanto sobre arte, sobre ser rebelde e sobre ser reconhecido. E a fonte que a gente vai analisar hoje é só isso aqui. Um nome, Vicente Alexandre. Um prêmio, o Nobel de Literatura. E o movimento, o surrealismo. Parece simples, né? 3 informações. Só que, quando a gente junta essas 3 peças, é aí que a coisa fica boa de verdade. E uma pergunta enorme surge na nossa frente. E a pergunta é essa: como é que pode um artista de um movimento que nasceu para quebrar todas as regras, para ser do contra, como ele acaba ganhando o prêmio mais tradicional, mais conservador do mundo? Para entender esse rolo, a gente precisa desmontar o quebra-cabeça, olhar peça por peça. E vamos começar, claro, pela arte. Então vamos lá. Primeira peça do nosso quebra-cabeça, o surrealismo. O movimento de vanguarda do Alexandre. Surrealismo, quase todo mundo já ouviu falar, né? Mas a origem, a raiz da coisa, é muito mais radical do que a maioria pensa. Basicamente, o que o surrealismo queria era explorar tudo aquilo que está além da nossa consciência, do nosso pensamento lógico. Pensa assim, é como tentar abrir uma porta para o mundo dos sonhos, sabe? Para aqueles pensamentos que vêm sem filtro nenhum. Tudo aquilo que a nossa razão no dia a dia tenta botar numa caixinha. Era, no fundo, a arte do que não faz sentido lógico. A arte do irracional. E o mais impressionante aqui é a ambição por trás disso. Os surrealistas não queriam só criar um quadro diferente, um poema esquisito. Não. Eles queriam uma revolução. Uma revolução na mente das pessoas. A ideia era libertar o pensamento das correntes, das amarras do que era considerado o normal, da lógica de sempre. Ok, agora vamos para a segunda peça do quebra-cabeça. E ela tá, assim, no extremo oposto. Totalmente o contrário. Se o surrealismo é a pura rebelião, o prêmio Nobel é a instituição, o sistema. Vamos dar uma olhada no que esse prêmio significa de verdade. Olha, a própria definição oficial do prêmio já entrega muita coisa. Presta atenção nessa frase, direção ideal. Isso é muito revelador, né? Direção ideal sugere que tem um padrão, um jeito certo de fazer as coisas. Um reconhecimento de que o trabalho está excelente, mas dentro de um sistema que já existe. É o topo do topo. É o prêmio que basicamente carimba e diz, pronto, você agora faz parte dos clássicos. Então, o ponto central é esse. Ganhar o Nobel não é só prestígio, não é só o dinheiro. É ser oficialmente absorvido pela história da literatura. É a consagração final. Beleza, agora a gente tem as duas peças na mesa. De um lado, a revolução. Do outro, a instituição. E a pergunta continua. Como é que essas duas coisas se juntam? É agora que a história fica boa de verdade. Nessa última parte, a gente vai finalmente juntar esses dois mundos que parecem não ter nada a ver, e a ponte entre eles é justamente o Vicente Alexandre. Vamos entender o que a vitória dele significou de fato. E aqui fica bem claro, né? Coloca o conflito preto no branco. De um lado, o surrealismo. Foco no subconsciente, status de vanguarda, de algo novo e o objetivo de causar uma revolução. Do outro, o Nobel. Foco numa tal direção ideal, status totalmente institucional e objetivo de dar reconhecimento. Parecem 2 planetas diferentes, não é? E aqui, finalmente, a gente chega na resposta do nosso quebra-cabeça. O prêmio que o Alexandre ganhou não é uma contradição. Na verdade, é a fase final de um processo quase que natural. É aquele momento exato em que uma arte que nasceu radical, que era vista como marginal, se torna mas tão influente que a própria instituição que ela antes queria desafiar não tem outra escolha a não ser reconhecer o seu valor e absorver essa arte para dentro dela. E essa jornada é clássica, acontece com muitos movimentos de vanguarda. Olha só o caminho. Primeiro surge uma ideia radical. Com o tempo, essa ideia vai influenciando mais e mais artistas. Aí, aquilo que antes era visto como um choque, como algo bizarro, começa a se tornar familiar. A inovação vira um clássico. E no final, vem o carimbo oficial, o reconhecimento que coloca de vez o movimento nos livros de história. O Alexandre é exatamente isso. Ele é a personificação desse último passo do surrealismo. E, no fim das contas, essa história do Alexandre com o Nobel deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Uma pergunta fundamental. O que é que mede o sucesso de uma arte? É a força que ela tem no começo, para quebrar as regras, para chocar o sistema? Ou é quando esse mesmo sistema, lá na frente, finalmente aceita essa arte como parte importante da cultura? A resposta, quem sabe, não está nem numa ponta nem na outra, mas em toda a jornada entre elas. Valeu por acompanhar esta análise.